uma vez ressalto os irmãos na paz do Senhor. Qual foi o texto que nós lemos? Oi? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria dar um aviso para a igreja. Anota aí na sua agenda de hoje, na verdade de ontem, né? Nós podemos dizer de hoje é exatamente um mês. O que nós teremos aqui? Pouca gente está sabendo, né? O que nós teremos aqui a um mês? Pronto, então quem não sabia, fica sabendo agora, dia 15 e 16 de julho, anote aí na sua agenda e continue orando por nós, orando pela cantora, o pregador, e para que Deus venha manifestar a sua glória em nosso meio, convidando Jesus para estar aqui conosco, e se Ele estiver, com certeza, coisas extraordinárias irão acontecer em nosso meio para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. 2 Reis 4 diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas eu ouço vozes. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Apenas este versículo para a nossa meditação. Nessa noite eu não quero falar do milagre em si, da multiplicação do azeite, mas eu quero trazer um aprendizado de algumas atitudes dessa mulher. A Bíblia diz que ela era mulher dos filhos dos profetas. Os filhos dos profetas eram aqueles que estudavam geralmente na escola de profeta, aqueles que auxiliavam os profetas. Mas o que nos chama a atenção é que, ao chegar diante de Eliseu, ela enfatiza que tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela faz questão de dizer isso para Eliseu, que Eliseu bem sabia que o marido dela, que já estava morto, temia ao Senhor. E depois disso é que ela relata o seu problema, que era os credores que queriam levar seus 2 filhos para serem servos. E daqui nós tiramos uma grande lição da vida dessa mulher na sua atitude. Primeiro, que ela observou os princípios. Ela não disse para Eliseu que o seu marido trabalhou muito na obra. Não, ela disse: olha, meu marido trabalhava muito. Quem sabe se fosse eu dizer: não, meu marido era diácono, ele trabalhava muito na igreja. Não é isso? Ela não enfatizou essas questões. Meu marido era assim, fazia isso, fazia aquilo, era um homem direito, era um bom marido. O que ela faz questão de deixar aqui é que ele temia ao Senhor.
onde ele diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então, quem teme é sábio. Quem teme a Deus é sábio, porque não tem outro caminho a não ser temer ao Senhor. Então ela faz questão de ressaltar para dizer: olha, tu sabes, você é conhecedor, que o teu servo temia ao Senhor. Então ela observa alguns princípios. Primeiro, ela tem o princípio de buscar o servo de Deus. Hoje nós temos livre acesso de buscar Jesus, de orar, de falar com Ele, de apresentar a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades. E Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos. Mas naquele tempo, o profeta era o representante legal de Deus. E ela foi a pessoa certa. Nós vemos o interesse dessa mulher pela sua família, por preservar a sua casa. Nós vemos o interesse dela em buscar quem podia fazer alguma coisa por ela. Então, alguns desses princípios precisam ser seguidos pela igreja. Temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, são muitas coisas que seguem a nossa vida. Do temor vem a obediência, do temor vem a entrega, vem a renúncia. Pelo temor nós não pecamos. Então são muitas coisas que agregam a nossa vida a partir do momento que nós tememos a Deus. Então, primeiro ela reconhece isso, que o seu marido temia ao Senhor. Segundo, ela busca proteger, guardar a sua família. Ela vê que os seus filhos estão prestes a ser levados para ser servos, para ser escravos. E observamos que ela não tenta negociar isso. Ela não tenta negociar a sua família. Talvez ela poderia dizer por quanto tempo eles vão trabalhar, por quanto tempo eles vão ser escravos. Talvez ela poderia negociar: eu deixo eles ir por alguns anos. Eu estou viúva mesmo, não tem ninguém por mim. Eu deixo eles irem se a gente combinar de você mandar um dinheirinho para mim sobreviver enquanto eles estão lá. Mas essa mulher, ela não negocia com a sua família. Ela não faz com a sua família um negócio na hora da dificuldade. Ela busca o profeta e diz: olha, o credor veio e disse que vai levar os meus filhos para servi-lo, e eu não vou permitir que o meu filho seja escravo. Mas quantos filhos hoje de servos de Deus estão sendo escravos? Quantos filhos de servos de Deus estão sendo escravos? Muitos. Muitos filhos de servos de Deus estão sendo escravos. Mas essa mulher foi diferente. Ela não negociou, ela não permitiu, ela não deu um jeitinho. Ela buscou a quem podia lhe socorrer, porque ela queria preservar a sua família. Sabe lá o que esses filhos iam virar quando chegasse lá onde aquele credor queria levar. Não só a questão do trabalho em si, mas o desvio de conduta, o desvio da presença de Deus. Nós falamos aqui nesta manhã sobre a família de Jesus.
sobre a educação de filhos. E dissemos que o momento em que estamos vivendo não é fácil para criar filhos. O ataque ele está começando desde a criança. Aí vai aos adolescentes, aos jovens. E os pais têm uma responsabilidade muito grande nisso. Porque os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Os pais são responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Então essa mulher, irmãos, ela se interessou, ela teve interesse, ela se dispôs para preservar a sua família, para preservar os seus filhos. E nessa noite nós queremos falar sobre interesse e desinteresse, ou a falta de interesse. Nós sabemos que na vida a gente se interessa por muitas coisas. A gente tem interesse de ter um bom emprego, de ter uma boa casa, de ter até uma boa família. E não é errado a gente se interessar por coisas boas. Mas a gente vai ver na Bíblia, mostra alguns personagens que demonstraram desinteresse pelas coisas espirituais. A palavra de Deus nos chama a atenção para buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos nos interessar mais pelas coisas do reino. Nós precisamos estar mais dispostos pelas coisas do reino. Nós precisamos renunciar mais pelas coisas do reino. Nós precisamos negar mais a nossa vontade pelas coisas do reino. Nós precisamos negar mais o nosso bem-estar, se for possível, por causa do reino. Nós precisamos negar a nossa vida por causa do reino. E quando acontece o desinteresse, irmãos, com ele vem algumas coisas ruins. Quando a gente está sem interesse por uma comida, a gente não come aquele alimento. Às vezes a gente quer comer um alimento que a gente gosta. Mas em alguns casos, quando a gente não quer comer, não é simplesmente porque a gente não quer comer o que a gente gosta, mas é porque estamos doentes. Determinadas doenças nos tiram o apetite, nos tiram o interesse pelo alimento. Então nós precisamos fazer uma análise, uma autoanálise, e saber por que eu não estou interessado nisso. Será que eu estou bem? A minha saúde espiritual está bem? Porque eu tenho perdido o interesse por tais coisas. A Bíblia diz que Deus chama Jonas e manda ele pregar em Nínive. Mas Jonas não demonstrou interesse de fazer a vontade de Deus. E o desinteresse ele pode ser por vários motivos, por várias circunstâncias. Jonas apresentou um motivo, mas nem sempre o motivo que a gente apresenta é justo. Nem sempre o motivo que a gente apresenta é uma justificativa, e muitas das vezes é uma desculpa. E a Bíblia relata que ele compra uma passagem, vai Job, compra uma passagem, entra no navio e diz que veio uma tempestade, as águas veio chacoalhar o navio, e a história vai dizer que ele desce e vai lá para o porão e fica dormindo. Olha o termo de desinteresse, a falta de interesse de realizar algo, de estar em algo. Olha o que causa. A tendência é piorar.
a tendência é chegar a um estado deplorável. Mas Deus, pela sua misericórdia, lá toca nos homens e ele acaba confessando que era por sua causa, pela sua desobediência, pela sua falta de interesse em fazer a vontade de Deus. Deus envia um peixe, um grande peixe, e há muitos que já estão na barriga do peixe e não se deram conta. Há muitos irmãos que estão na barriga do peixe e não se deram conta. Mas Deus é misericordioso. Ele vai conduzir o peixe à praia. E ele vai fazer o peixe jogar o Jonas para fora. E aí ele foi fazer. Agora ele se interessou. A Bíblia fala de outro rapaz. Disse que ele tinha um irmão. Seu pai era rico, tinha uma fazenda. Ele era o mais velho. Era um rapaz sem interesse pelas coisas do pai. Não usufruía das coisas do pai. Sabe que tem alguém assim? Irmão Elias falou que está na igreja, como vai ser bom ouvir Deus chamar o nosso nome. E ele também disse de pessoas que estão há 20 anos e não vai ouvir o nome ser chamado. Há pessoas que estão na casa do pai e não usufruem daquilo que o pai tem para dar. Às vezes reclamam. E a palavra de Deus diz que aquele jovem era o mais velho da casa, mas um dia o mais novo teve uma atitude. Chamou o pai, fez uma reunião. Pai, eu quero a parte da herança que me cabe. E se a gente for olhar no texto, a Bíblia faz questão de dizer que o pai repartiu entre eles. Se repartiu entre eles, dois tiveram parte de sua herança. Ainda que um recebeu e saiu, mas o outro também recebeu. A Bíblia vai dizer, se você ir lá em Lucas 15, 11, a seguir, vai dizer que o pai repartiu entre eles, tinha 2 filhos. Esse mais novo passeou, gastou tudo, como os irmãos conhecem a história. Mas um certo dia, ele vendo a situação que ele estava, ele se interessou em voltar para a casa do pai. Ele viu a situação. Situação triste, deplorável. Cuidando de porcos, desejava comer a comida dos porcos, porque não tinha que comer. Aí ele lembra, quantos empregados do meu pai têm comida, e eu aqui desse jeito, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele foi lá, o pai faz uma festa para recebê-lo, e aquele irmão mais velho que continuou na casa do pai, agora se revolta. O que está acontecendo? Alguém diz, o seu irmão voltou. E ele chega para o pai e fala, pai, eu tenho estado aqui contigo todo esse tempo, o senhor não me dá um cabrito? Se a gente ir no versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que o pai repartiu entre eles. O senhor não me dá um cabrito? Aí o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Se você quiser comer uma galinha, um cabrito com seus amigos, fique à vontade, mas esse seu irmão estava morto e reviveu. Então nós vemos, irmãos, a atitude de pessoas desinteressadas. Estava na casa do pai, tinha tudo, mas não usufruía daquilo que o pai poderia te dar, porque não tem interesse em buscar. Muitas vezes eu questiono com Deus, mas Senhor, por que nós não estamos vendo as curas, os milagres? Por que a gente não vê mais as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo? Mas será que as pessoas têm interesse, estão interessadas? Será que as pessoas estão buscando isso? Porque Jesus é o mesmo. Já foi falado aqui nessa noite que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Eu sou testemunha disso, que Ele é o mesmo, Ele não mudou. E por que as coisas não estão acontecendo? Se Ele é o mesmo, nós servimos a Ele, Ele está aqui. Será que nós estamos interessados a ponto de receber? Será que nós temos interesse de usufruir das coisas do céu enquanto aqui na terra?
E esse desinteresse é perigoso, irmãos, porque a gente começa se desinteressando pelas coisas do reino enquanto aqui na terra. Mas o mais grave é quando isso vai progredindo para o desinteresse do céu. Isso vai tornando mais grave, porque na medida que a gente se desinteressa das coisas do reino aqui na terra, é provável que estamos desinteressados do céu. A Bíblia diz de um homem paralítico, se eu não me engano, de 30 anos. Diz que ele estava à beira de um tanque. Jesus se apresenta a ele. Aparentemente ele estava interessado em ser curado. Mas quando Jesus se apresenta a ele e diz: quer explicação, quer ser curado? Ao invés de ele falar que é, porque ele questionou que não tinha ninguém que levava ele. Que todas as vezes que as águas se mexiam, que o anjo descia, porque ele estava à beira do tanque de Betesda, e quando o anjo descia, que mexia as águas, quem entrasse primeiro era curado. Então, ainda que ele não entendesse que Jesus era o Messias, ele poderia pelo menos imaginar: não, esse pode ser alguém que vai me levar até a água. Ainda que ele não tivesse ciência de que Jesus poderia curá-lo, ele poderia imaginar: não, chegou esse aqui, ele é que vai me levar até as águas. Mas quando Jesus aborda ele, diz: você quer ficar você quer ficar curado? Ao invés de ele falar: quero, você vai me levar até as águas? Não, ele foi questionar que não tinha homem algum que levava ele, que todas as vezes que as águas se agitavam, que alguém passava na frente dele. Será que nós estamos com essa atitude? Será que muitas vezes nós deixamos de buscar, e quando as coisas não acontecem, nós inventamos uma história, nós buscamos o culpado porque não está acontecendo? Será que nós estamos semelhantes a esse homem? Que não vê Jesus como realmente deve ser visto, que não olha para Jesus como realmente devemos olhar, como o único, suficiente Salvador, como aquele que pode perdoar pecados. Muitos estão vendo Jesus como um servo, estão invertendo os papéis. Ao invés de servirmos a Ele, muitos estão vendo Ele só como servo, para sanar os seus problemas, para sanar as suas dificuldades. Até mesmo as letras dos hinos atuais, poucos falam de Jesus e exaltam a Deus, e alguns que falam de Deus como servo, fala de Deus apenas para te servir, não fala de Deus como Senhor, como Salvador, vê Ele apenas como uma solução. Mas não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para pagar uma dívida impagável por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, que nós não fôssemos condenados. Ele morreu para nos dar salvação, para nos dar livramento do inferno. E muitos já perderam esse entendimento. E é necessário entendermos que Jesus ele morreu para nos salvar. A partir da salvação, muitas coisas vêm acompanhando a salvação: curas, milagres diversos. Isso faz parte da salvação. Mas o principal propósito da morte de Jesus não é para curar, não é para nos dar bens, nem para nos ver tão bem na terra, porque Ele disse que nós teríamos aflições desse mundo. Mas o propósito da morte de Jesus era nos redimir, se colocar em nosso lugar, pagar a nossa dívida, para que um dia, como diz o hino, Elias, o nosso nome seja chamado. Louvado seja o nome de Jesus.
A Bíblia fala de outro, filho primogênito, era o herdeiro, que isso aqui também representa a nossa salvação. A história diz que no momento de fome, de cansaço, ele chega e ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Naquele momento ele não teve interesse por aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele estava desinteressado por aquilo que interessava a ele naquele momento, era saciar sua fome. O que interessava para ele naquele momento era algo momentâneo, físico, que ia saciar a fome física. E quantos de nós estamos assim, saciando o nosso físico? Quantos de nós estamos se preocupando com o nosso corpo? Quantas pessoas estão preocupando com a sua aparência? Quantos de nós estão perdendo tempo nas academias? E não que isso seja errado, mas às vezes perde tempo nessas coisas, mas não quer perder um tempo na presença do Senhor. Muitas vezes não tem interesse de ler a Bíblia, não tem interesse de estar na escola dominical, não tem interesse de estar no culto de ensino, não tem interesse de orar, porque está se preocupando mais em cuidar do corpo, de algo que é perecível, de algo que vai tombar. E se não for salvo, Jesus não botar, a terra vai comer. Quantas pessoas, quantas mulheres estão morrendo? E agora eu não digo de crente, por fazer cirurgia porque tem um corpo que se acha imperfeito. Quanto desinteresse. Pessoas que não valorizam mais as coisas espirituais. Pessoas que não valorizam mais as coisas do reino. Pessoas que não fazem mais caso das coisas do reino, das coisas de Deus. Nós estudamos em Jesus aos 12 anos, quando se perderam seus pais, que os seus pais voltam para buscá-lo. Ele diz: "Ei, importa cuidar das coisas do meu pai." Eu fui chamado para algo. Eu tenho que desempenhar esse algo. Eu não posso ver a igreja tomando um rumo, uma direção que quem sabe sem volta, e fingir que eu não estou vendo. Nós precisamos, irmãos, interessar pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter interesse pelas coisas do reino. Eu falava de manhã para as irmãs que tem pessoas que ele já não se preocupa com o dia de ceia, ele inventa uma viagem, ele inventa um passeio. Nós precisamos priorizar as coisas do reino. Nós precisamos entender que Deus é prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, é para o nosso bem. Aí a Bíblia fala de uma mulher que ela estava doente, se não me engano, há 18 anos. A Bíblia diz que ela tinha acabado os recursos, tinha acabado todo o seu dinheiro em busca de médicos. E a Bíblia ressalta que ela estava de mal a pior, ela tinha gastado tudo e não obteve melhora. Mas ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que ela colocou no seu coração: se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. E aquela mulher se interessou em tocar em Jesus. A Bíblia diz que ela rompeu a multidão. A multidão era tão grande, irmãos, que os próprios discípulos, quando Jesus disse que alguém lhe tocou, eles falam: mestre, em minhas palavras, você está no meio de uma multidão, um te empurra para um lado, um te empurra para o outro, e você vem dizer que alguém te tocou. Tem várias pessoas te tocando. Mas o toque dela foi diferente. O toque dela nasceu do coração. Ela se interessou. Ela falou: não, se eu tocar. Alguém pode dizer: ah, irmão Edson, mas ela estava doente. Ela tinha razão de se interessar. E quantos estão doentes e não buscam? Quantos estão passando por dificuldades, estão no fundo do poço, até pede oração, mas não tem coragem de orar? Quantos estão desse jeito? Morto, mas não busca, não se interessa, não se desperta. Quantos estão na barriga do peixe? Louvado seja o nome de Jesus. Tinha outro cego, ouvi um barulho, e eu vejo ele falando: rapaz, que barulho é esse? Que zoada é essa aí? Alguém fala: Jesus de Nazaré, que vai passando. E aí ele começa: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele se
E ele chama a atenção de Jesus. Quando Jesus chega, mande chamar ele, ele traga ele e pergunta: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Olha a diferença dele para aquele outro lutante. Senhor, que eu veja direto, preciso. E ele recebeu o milagre. Um outro baixinho, pequenininho, lembra daquele pequenininho baixinho, de pequena estatura, cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, mal visto como ladrão, mas a Bíblia diz que ele se interessou por Jesus. Ele, sabendo que Jesus ia passar, a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira, e a Bíblia ressalta que foi uma figueira brava, porque ele se interessou. Ele teve interesse em ver Jesus. Ele sobe na árvore. Quando Jesus passa, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Meus irmãos, nós precisamos se interessar pelas coisas do reino, porque a partir do momento que nós nos interessamos pelas coisas do reino, nós vamos ver as coisas acontecerem na nossa vida. Nós estamos vivendo em um momento, irmãos, que eu vou usar um termo que há uma confusão no Evangelho, no meio do Evangelho, entre aspas, que não é o Evangelho verdadeiro. É muita coisa, muita banalidade, e muitos têm se envolvido nisso. Muitos têm perdido os princípios, muitos têm perdido o interesse. Muitas almas estão com fome, estão sedentas, estão sofrendo, muitos estão sufocando as suas almas. Até alimenta o corpo, mas a alma está com fome, a alma está gemendo. A alma está gemendo. Alimenta a carne está gorda, não fisicamente, mas está saciada. Mas a alma está sedenta, a alma está com fome. Não seja egoísta, alimenta a tua alma de Bíblia, alimenta a tua alma de oração, alimenta a tua alma de jejum, alimenta a tua alma de culto, de escola, de culto de doutrina, de evangelismo. Se envolve nas coisas do reino. Irmão João contou um sonho aqui. Isso aí, irmão João, é Deus falando claramente. Porque não está longe. Não está longe. Não está longe. Vai chegar. Vai chegar um momento da igreja ser proibida de louvar, de cantar, de pregar. Vai chegar. Mas é igual, irmão, sem sombra de dúvidas. Vai chegar um momento. Mas a questão não é quando vai chegar o momento. A questão é: eu estou preparado para quando esse momento chegar? A questão é: eu estou firmado bastante para me suportar esse momento? Essa é a indagação. Eu estou preparado para esse momento? Eu estou preparado para uma arma apontada para a minha cabeça e dizer: pare de cantar? Eu estou preparado para tomar uma coronhada na cabeça e dizer: negue esse Jesus? Pare de pregar? Será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Qual é a minha prioridade? Por que eu tenho me interessado? O rapazinho começa a namorar. Eu falo que eu já fui, né, jovens. Aí o interesse é tão grande que se disser: ó, tem um negócio que você leva lá em Tarantina, a namorada mora lá. Não, leva, ele vai correndo a pé. Só para ver a namorada. O desinteresse pelas coisas de Deus faz a gente perder o vínculo com Deus, a afeição com Deus, impede a gente conhecer a Deus, a gente se aproximar mais de Deus. Irmãos, e quem não tem interesse por alguém é porque não gosta, porque não ama. Por que eu estou citando a situação do namorado? Porque ele ama, porque ele quer estar perto. Por isso que ele se interessa.
de ir na rua, de passar na rua, porque Ele gosta. E quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar perto dele. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto dele. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar ele, a gente quer fazer a vontade dele. Quando a moça pede lá, paga um sorvete, será que ele paga? Por quê? Porque ele gosta, ele quer fazer a vontade, ele quer ver ela alegre. Então, se a gente ama a Deus, a gente precisa fazer a vontade, a gente precisa deixar Deus alegre. E como é que nós deixamos Deus alegre? Fazendo a vontade dele, obedecendo Ele, e se importando com as coisas dele, se interessando pelas coisas de Deus. Nós precisamos nos interessar pelas coisas de Deus. Deus, irmãos, Ele é misericordioso e Ele tem falado conosco. E eu me preocupo muito quando Deus fala várias vezes. Quando Ele fala repetidamente. Quando Ele começa a chamar a atenção muito, é justamente porque Ele quer dar o livramento. E quando Ele fala e não há uma mudança, aí vem o juízo. Porque Deus é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, que primeiro Ele fala, primeiro Ele chama a atenção. Entendeu? Não é que Deus é ruim, não é que Deus é injusto, é justamente a justiça de Deus operando. E quando Ele começa a falar, Ele começa a chamar a atenção, é justamente para que haja uma mudança de atitude. Eu citei aqui a passagem de Jonas, porque ele mandou Jonas ir a Nínive, para que houvesse uma mudança. E a gente vê que aquele povo incrédulo, terrível, até os animais jejuaram quando ouviram a voz de Deus. E por que nós não estamos fazendo como Deus está falando? Aí depois vem tudo isso. Então nós precisamos interessar pelas coisas de Deus, e fazer a vontade de Deus, e renunciar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso vento. Você que está aqui nessa noite, que não serve a Deus ainda, se interesse pelas coisas de Deus. Eu acho que você já sabe que o caminho é esse. Existem dois caminhos, que levam ao inferno e o que levam ao céu. O caminho do céu, da salvação, é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então hoje eu digo você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Se interesse por Jesus, se interesse em conhecer Jesus. Se você tem alguma dúvida, busque conhecê-lo. Os dias são maus, se interesse por Jesus, se preocupe, assim como aquela mulher se preocupou com a sua vida, se preocupou com os seus filhos, para não deixar de ser escravo. Se preocupe com a sua vida, se preocupe com o seu futuro, se preocupe com o que virá após a sua morte. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu digo para os irmãos: Deus é o mesmo, e nós podemos ser melhor. A cada dia Deus nos dá a oportunidade de ser melhor. A cada dia Deus nos dá uma oportunidade de consertar os nossos erros. Como? Não repetir os mesmos. Então aproveite cada dia que Deus nos dá para fazer melhor, para fazer a coisa certa. Nós podemos ser melhor do que somos. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe através da sua palavra, em nome de Jesus.